Oi, gente! Bem-vindas ao primeiro capítulo do livro Triggers na Educação de Filhos, que foi escrito pela Amber Lia e pela Wendy Speak. Então, eu sempre vou mostrar aqui no começo dos vídeos o livro, porque a gente precisa dar crédito na leitura que a gente está fazendo, né? Eu, claro, sempre trago aqui algumas coisas, né, que Deus quer que eu ensine, ou de alguns outros livros que eu li, mas praticamente 80% do vídeo ele é feito com base no conteúdo desse livro aqui, tá bom? Então vamos lá, a primeira sessão, como eu já tinha dito no outro vídeo, no primeiro vídeo, são os gatilhos externos. E o que são os gatilhos externos? São as coisas que os nossos filhos fazem e que nos causam alguma reação. E o primeiro gatilho externo que a Amber escreve é sobre a desobediência. Esse capítulo, quando eu li, ele virou uma chave assim, ó, na minha mente. Eu espero que seja tão transformador para você quanto foi para mim. Lembrando que não é o que eu falo e o que as autoras falam, mas o Espírito Santo. Esse sim tem o poder de ir lá no fundo e virar essa chavinha na gente para que a gente comece a agir de uma maneira diferente. Então vamos começar. Ela diz que os pais, né, a maioria dos pais estão desesperados com a desobediência dos filhos. E na maioria das vezes esses pais, eles dormem já imaginando as batalhas que eles vão ter que enfrentar no dia seguinte. Alguém aí se reconhece? Ou sou só eu? Eu imagino que você também tenha essa preocupação, né? Quando a criança está desobediente ou numa fase mais desafiadora, a gente dorme e fica pensando, meu Deus, amanhã como que eu vou conter isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou agir com aquele comportamento? E aí ela fala que existem inúmeras abordagens, métodos, enfim, né? Se a gente for olhar lá no Instagram, tem 500 mil métodos, né? De abordagem, disciplina positiva, educação não violenta, comunicação não sei o que lá, enfim, gente, tem milhares. Mas nenhuma delas tem algo que é o mais importante, que é nós sermos parecidas com Cristo. Então nós mães precisamos agir como Cristo para educar os nossos filhos, e nenhuma outra abordagem traz isso. E na falta de ser parecido com Cristo, nós falhamos. E aí ela diz que quando um filho desobedece, com frequência a gente recorre a uma raiva injusta. E aí a gente grita, põe a mão na cintura, franze a testa, faz aquela cara feia pro nosso filho, né? Só no olhar ele tem que me reconhecer. Eu lembro que eu falava isso, minha mãe me olhava, eu já tremia, eu falava, meu Deus, alguma coisa vai acontecer depois daqui, depois que eu sair dessa festa. E eu tinha medo, claro, né? Então a gente pune a criança, e mesmo sabendo que muitas vezes com essa reação a gente está fazendo mais mal para o nosso filho do que bem, a gente não consegue se controlar. Essa raiva injusta, ela salta quando a gente perde o controle. E aí ela diz assim, que nós nos sentimos perdidas em saber qual é a melhor maneira de estabelecer a conexão com os nossos filhos. E é por isso, eu acho que quando dá essa sensação de eu não sei o que fazer, eu não tô conseguindo controlar, eu tô perdendo o controle, eu acho que na maioria das vezes é a sensação de perda de controle, né? Que a gente sai fora de si, a gente perde completamente o controle, ou depois de muitos desafios que os nossos filhos nos colocam, às vezes no final do dia, já cansada, a gente, né? Mas nós precisamos e conseguiremos mudar essas atitudes em nome de Jesus. E aí ela diz que a palavra de Deus é clara quanto à obediência. E eu vou ler aqui 3 versículos que ela trouxe sobre obediência. Em Efésios 6:1 diz: Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Em Êxodo 20:12 diz assim: Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Isso aqui a Laura sabe de cor. Colossenses 3:20, ela sabe o Êxodo, tá? Agora Colossenses 3:20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E por que esses versículos estão na Bíblia? Porque Deus nos colocou com essa missão, né? Nós temos a responsabilidade de educar, disciplinar, corrigir, discipular os nossos filhos. Essa missão nos é dada a partir do momento que a gente tem um filho, seja ele adotado, né? Seja ele
biologicamente gerado por você, enfim. Quando você se torna mãe, você recebe essa missão. E Deus é que te escolheu para fazer essa missão. Então nós precisamos assumir com intencionalidade a missão que Deus nos deu. E quem é que vai ser a primeira Bíblia que o seu filho vai ler? Quem vai ser o primeiro contato entendendo como viver a palavra de Deus que o seu filho vai ter? É você. E aí ela fala assim, que Deus quer que a gente obedeça, porque a obediência gera bênçãos. E Deus ele é longâmino, ele é paciente. E é claro que a gente quer que os nossos filhos obedeçam, é óbvio, todo mundo quer. Inclusive a palavra diz, é um mandamento da palavra, honra o pai e a mãe, obedeça os seus pais, enfim. Mas nós obedecemos a Deus imediatamente. O que acontece é que muitas pessoas acabam exigindo uma obediência imediata. E quando essa obediência não acontece, a gente pune o nosso filho imediatamente. Você não fez? Sabe? E o que acontece é que Deus não age dessa maneira com a gente. Eu não sei você, mas eu cometo alguns erros, né? Às vezes eu peco, e claro, nós somos pecadores, e Deus, ele nunca, como ela disse aqui, ele nunca me tratou da maneira que eu merecia por conta dos meus erros e dos meus pecados, por conta da minha desobediência ao Senhor. Quantas vezes o Senhor nos diz para irmos para a direita e a gente insiste em ir para a esquerda? Quando Deus fala, deixa que eu faça, e a gente faz com a nossa força. Deus não nos abandona, e ele, mesmo sabendo que nós somos pecadores e desobedientes, apesar de nós não deveríamos ser, mas nós somos, Deus nos atrai em bondade. E é com a bondade, esse amor incondicional que ele derrama sobre nós, é que nós nos voltamos para ele e obedecemos e escolhemos obedecer o Senhor. E é dessa maneira que a Amber, ela acredita que nós precisamos educar os nossos filhos com essa piedade, com essa misericórdia quando os nossos filhos errarem e desobedecerem, perdoando os nossos filhos 70 vezes 7. Quando a gente exercer essa misericórdia e alcançar com bondade e amor o coração dos nossos filhos, os nossos filhos escolherão nos obedecer e nos obedecerão porque ele vai identificar em nós uma autoridade e não uma pessoa mandona. Não, eu tô com medo da minha mãe. Não, é ao contrário. Mas quantas de nós não conseguimos ser constantes na educação do nosso filho? Eu li um livro da Charlotte Mason, ela foi uma cristã britânica muitos anos atrás, e ela fala que nós, como pais, nós acabamos ensinando o nosso filho mais a desobedecer do que obedecer por causa da nossa falta de constância. E como assim, Aline? Como que eu ensino meu filho a desobedecer? Quando a gente pede algo pra ele e não supervisiona se ele fez aquilo. Quando a gente pede algo pra ele, ele não executa e tudo bem. Então, por exemplo, eu falo pras meninas, vão tomar banho. Passou 5 minutos, vão tomar banho. Passou 10 minutos, vão tomar banho. Aí eu vou lá, vocês ainda não tomaram banho? Vão tomar banho! Mas eu ensinei a desobediência porque eu deixei que elas ficassem 15, 20 minutos enrolando para tomar banho. E por quê? Porque talvez eu tenha outra coisa para fazer e talvez eu esteja ocupada fazendo outra coisa. E é nisso que muitas vezes nós precisamos ser constantes e intencionais. Nós precisamos ajudar o nosso filho a executar, a obedecer, e o quanto mais rápido, melhor. Então isso é um treino que nós precisamos dar aos nossos filhos. Então eu vou lá e eu falo, vamos tomar banho? Aí não foi. Então vamos lá, por que que ainda não foi, né? Tô brincando, tô fazendo alguma coisa. Então você tem mais 2 minutinhos para terminar o que você tá fazendo e você vai. E eu olho, eu dei 2 minutos, eu tenho que olhar, porque se eu não fizer, não tô dizendo obrigar, mas se eu não supervisionar que aquele comando que eu dei vai ser executado no tempo que eu indiquei, eu ensinei o meu filho a desobedecer. E será que nós não estamos ensinando mais a desobediência do que a obediência? E sim, a obediência é algo que deve ser ensinado, treinado, praticado, e ele tem que ser um hábito. Então talvez estejamos, não só o nosso filho, mas nós, cheio de hábitos errados, e nós precisamos começar a mudar esses hábitos. E aí ela diz que nós podemos, se quisermos, ter uma disciplina rígida,
Porém, a Bíblia nos apresenta como Deus age. Deus age em paciência, misericórdia, gentileza e graça. Ele nos deu o seu único filho enquanto ainda éramos pecadores. Né? Imagina, seu filho, por tão pouco, né? Nós punimos severamente as nossas crianças, ela diz aqui, e Deus, mesmo enquanto nós éramos pecadores, enquanto eles gritavam, crucifique-o, crucifique-o, Deus escolheu colocar o seu filho numa cruz para nos salvar. Eu não sei se isso te emociona, mas me deixa muito emocionada. Isso significa o tamanho do amor que Deus tem por nós e o quanto nós precisamos começar a exercer esse amor dentro das nossas casas e dos nossos lares. E nós pecamos inúmeras vezes contra Deus e Ele sempre nos atrai com bondade. Em Provérbio 10:12, ela diz aqui, a Bíblia diz assim: o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. E como mães, nós esquecemos que os nossos filhos são imaturos. É claro que eles vão nos desafiar. A criança, ela nasce com o coração pro pecado, inclinado pro pecado, mas cabe a nós como mães ir corrigindo esses pecados e extraindo essas raízes dos nossos filhos. Nós não precisamos ensinar maldade para os nossos filhos. Isso é algo natural. Naturalmente eles vão se colocar para fazer alguma maldade, para manipular, para mentir. Isso é natural. Ninguém ensina a criança, mas nós podemos ensinar e trazer hábitos para a criança ao contrário do que o coração dela deseja. E ela precisa ver isso primeiro em nós, para ela também produzir consequentemente. E aí ela diz aqui que nós precisamos mais do que punir os nossos filhos, treinar os nossos filhos para que eles permaneçam no caminho. Em Tiago 1:19-20 diz assim: lembre-se disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore a falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. A raiva, ela nos leva a ter outros comportamentos pecaminosos, como a impaciência, a grosseria, a repreensão severa. E nós adultos, muitas vezes quando a gente se depara com uma situação assim, de alguém nos tratando dessa maneira, com grosseria, com impaciência, muitas vezes a gente não sabe como reagir diante disso. Como será que os nossos filhos têm reagido diante das grosserias, da nossa impaciência, da nossa repreensão? Será que se nós estivéssemos no lugar dele, nós agiríamos da mesma maneira? Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho sobre isso. E ela fala aqui, isso aqui foi a chave. Pega essa chave agora. Foi uma chave realmente para mim. Nós precisamos nos ver como treinadoras. Um treinador não espera alta performance no mesmo dia. Então, eu quero começar a correr. Eu não vou correr 5 quilômetros no mesmo dia. Eu preciso de treino, eu preciso de prática, eu preciso de intencionalidade todos os dias. Então, eu vou precisar criar novos hábitos na minha vida, eu vou precisar comer melhor, eu vou precisar acordar mais cedo, eu vou precisar correr todos os dias, independente de como eu esteja aquele dia. Se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu terminei o meu namoro, se eu briguei com meu marido, não importa. Eu preciso ser intencional. Por quê? Porque eu quero chegar naquele objetivo. E o processo é esse. O processo é mudar os hábitos. O processo é não desistir no caminho. O processo é ser intencional. Um treinador identifica as fraquezas e treina as fraquezas intencionalmente. Então, nós precisamos identificar as fraquezas nos nossos filhos e tratar as fraquezas. Eu consigo ver claramente a diferença entre a Laura e a Sara aqui em casa. As duas têm fraquezas diferentes, personalidades diferentes, e eu preciso treiná-las de maneiras diferentes. Mas nós, como mães, nós precisamos conhecer as fraquezas dos nossos filhos. Quando um atleta falha, e eu vou fazer uma pergunta, ela não fez, mas eu vou perguntar. Quando um atleta falha, o que um treinador faz? Ele não intimida o atleta. Ele não vai lá e pune o atleta. Ele encoraja o atleta. Vamos treinar mais. Eu sei que você pode mais. Vamos de novo. Vamos fazer um pouco mais, vamos então ir um pouquinho mais além. O que você pode fazer para ir além? Ele encoraja
o atleta, nunca intimida. E como mães, nós precisamos oferecer para os nossos filhos esperança e confiança para que eles se tornem como Cristo. E para finalizar, elas dizem que elas poderiam trazer um monte de estratégias para a gente ter filho obediente. Mas o foco do livro não é o resultado final. O foco desse livro não é, vou ter filho obediente. O foco desse livro é que a gente, eu e você, aprenda no processo. Enquanto a gente constrói o nosso filho, Deus nos constrói. Enquanto a gente intencionalmente disciplina e corrige os nossos filhos, Deus faz o mesmo conosco. Enquanto a gente vê as fraquezas dos nossos filhos, nós reconhecemos também as nossas fraquezas. Então, numa desobediência dos nossos filhos é revelada uma raiva em nós. Numa desobediência do nosso filho é revelada a impaciência em nós. Então, o quanto o seu filho tem trazido à luz pecados que estavam aí, dos quais talvez você nem sabia. E é por isso que eu sempre falo, a nossa família é a escola que Deus nos colocou, para que a gente seja cada dia mais parecido com Ele. Então, não perca a oportunidade de, no processo, ser refinada pelo Senhor, através da vida do seu filho. Deus faz em nós e nós fazemos no nosso filho, mas não dá pra gente só fazer no nosso filho sem ser. Nós precisamos ser primeiro, nós precisamos agir, nós precisamos buscar o Senhor. E nesse processo de construção mútua é que a gente vai ter o resultado de filhos obedientes com pais pacientes, amorosos e piedosos. E eu vou encerrar aqui com uma oração. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foi só o primeiro capítulo, ainda tem muito mais. Senhor, te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Senhor, de conhecermos um pouco mais da Tua palavra, de conhecermos mais do Teu caráter, Senhor. O Senhor é fiel, mesmo quando ainda não somos. O Senhor é bom, mesmo quando não somos bons. O Senhor nos acolhe, nos ama, ainda que sejamos pecadores. O Senhor faz festa para o filho pródigo, mesmo quando ele escolhe abandonar o pai. Mas ele retorna, Pai, sabendo que tem um pai para acolher. E nós sabemos aonde nós conseguimos encontrar refúgio, acolhimento e consolo. Senhor, hoje, que o Senhor possa encontrar e sondar o coração de cada mãe, de cada mulher ou de cada pai que tem escutado esses vídeos, assistido esses vídeos, Senhor, porque não é a minha palavra, mas é o Teu Espírito, a Tua palavra, que é como uma espada afiada, que entra separando medula, alma e espírito, Senhor. Ó Pai, que o Senhor encontre raízes dentro de nós e continue nos refinando, nos lapidando. Nós queremos, Pai, sermos mães intencionais, que o Senhor nos ajude a ser constantes, Pai, na criação, disciplina e correção dos nossos filhos, que a sabedoria venha de Ti. Apesar de existirem muitos métodos, nós sabemos que nada será mais precioso e mais efetivo do que quando nós nos tornamos parecidas contigo, Pai. Trabalhe em nós para que nós consigamos trabalhar nos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, traz à luz o que está escondido, revela o nosso coração e que o Senhor possa trabalhar em nós cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, mulheres. Até amanhã. Um beijo. Tchau.